Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nossa resolução é acerca do último tema que vimos em aula, resistores. Então, a gente já vem estudando aí os conceitos iniciais de eletricidade, né? Estudamos quantidades de carga, estudamos uma diferença de potencial, corrente elétrica. Agora a gente vai falar sobre resistores, vamos resolver as questões, tá legal? Então eu vou ler as questões com vocês e a gente logo em seguida resolve em conjunto. Os valores em ohms de resistências elétricas de resistores a carvão são indicados nos mesmos por um código de cores, conforme sugere a figura a seguir. Prestem muita atenção agora na leitura, pessoal. As cores das faixas 1 e 2 indicam, respectivamente, a dezena e a unidade de um número que deve ser multiplicado pela potência de 10 com o expoente dado pela cor da faixa 3. Então vejam, nós temos aqui 3 cores, por enquanto, esquece um pouquinho essa parte 4, e nós sabemos que cada cor vai representar respectivamente, ou seja, em ordem e matematicamente, valores bem específicos. Ó. A cor 1, aqui ó, 1 representa as dezenas, a cor 2 representa as unidades. Que devem ser multiplicadas por uma potência de 10, cujo expoente está descrito pela cor da faixa 3. Então aqui temos um expoente dado por uma potência de 10. 10 elevado a alguma coisa, certo? Aí você precisa saber a cor para você saber esse valor aqui. Vamos ver o que a questão fala no final. A faixa 4 indica a tolerância, fator relativo à qualidade do resistor. O código usado de forma parcial está contido na tabela a seguir. Então aí você tem uma tabela com as cores preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo e verde, cujos números estão colocados embaixo. A pergunta é, quais são as cores que representam da esquerda para a direita um resistor de resistência igual a 320 mil ohms? Vamos pensar um pouquinho? Bom, aqui a gente tem que pensar no seguinte, se a cor 1 vai representar um valor que é uma dezena, a gente tem que pensar que valores em dezenas são, por exemplo, 10, 20, 30. Então veja, aqui não tem um valor 3. Se a gente pensar na primeira cor, como o 30, a segunda cor, que representa uma unidade seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não é um 2 aqui? Então ele fala que a dezena deve ser somada com a unidade multiplicada pelo expoente. Então, 30, para virar 32, tem que somar com 2, certo? E a terceira cor tem que ser a junção do 32 multiplicado por um expoente de 10. Veja, quantos zeros tem aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Então aqui tem que ser 10 elevado à quarta potência. E esse 32 vai vir aqui, ó, multiplicando. Então fica 30 mais 2, 32. Vezes 10 à quarta, 320 mil. Vamos ver as cores que nos dão, respectivamente, essa ordem aqui, ó. Então vamos lá? Ó, a cor preto tem o número 0, certo? A cor marrom, número 1, cor vermelha, número 2 e a laranja é o 3. Só que esse 3 é uma dezena, né? Então, aqui, a primeira cor é laranja. Porque uma dezena de 3 é 30. Depois a unidade tem que valer 2. Então, de acordo com a tabela, seria o vermelho. Então, 2 aqui é o vermelho. E o 3, pessoal, tem que ser o número 4, né? Ó, o expoente tem que ser da cor 4. Cor 4, cor amarela, de acordo com a tabela. Então, o 3 é amarelo. Portanto, qual é a ordem de cores aí do seu resistor da esquerda para a direita?
laranja, vermelho e amarelo. Tudo bem, pessoal? Laranja, vermelho e amarelo somados vão dar 320 mil ohms. Tudo bem até aqui? Bom, vamos ver as questões de número 2 e 3 agora. Vou ler com vocês a questão número 2. Determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa um resistor de 75 ohms quando submetido a uma tensão de 120. Veja, determine a corrente elétrica quando o seu resistor de 75 ohms é submetido a uma DDP de 120 volts. Então vamos usar aí a equação de resistência para que possamos calcular aí. Nós sabemos que U igual a R vezes I. Quanto vale o nosso U? 120. Nossa resistência? 75. E o nosso I, que é a nossa corrente, nós não sabemos. Então 75 está multiplicando, vai dividindo. O I será 120 dividido por 75. Logo, 120 por 75, 1,6 amperes. Galera, nossa corrente é de 1,6 amperes. Tudo bem? Agora a questão de número 3, vou fazer a leitura. Qual a diferença de potencial que devemos aplicar nos extremos de um condutor de resistência 36 ohms para obtermos uma corrente de 2 amperes? Então agora é muito parecido, ele só inverteu a pergunta, né? Ele te deu um resistor de 36 ohms, que está num fio, falou que nesse fio passa 2 amperes, mas qual é a DDP agora entre os dois pontos do fio para que eu consiga ter essa corrente de 2 amperes? Agora a pergunta é o U, né? Vamos resolver juntos? Sabemos que U igual a R vezes I. Então U é a pergunta, resistência 36 e a corrente vale 2. Tudo bem? Então, 2 vezes 36, 72 volts. 72 volts é o valor da DDP, que deve ser aplicada entre as pontas do fio, com esse resistor de 36 ohms, para que você tenha a passagem de 2 amperes. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou fazer a leitura da questão número 4 com vocês.
Vamos lá? Qual é a resistência de uma lâmpada quando percorrida por uma corrente de 1,2 ampere e submetida a uma tensão elétrica de 120 volts? Veja, a análise é a mesma, né, galera? Ele só mudou a pergunta novamente, ó. Você tem uma corrente de 1,2 amperes, dado por uma DDP, uma tensão elétrica de 120 volts, e a pergunta é a resistência. Então sabemos que U é igual a R vezes I. Nossa DDP é 120, substitui. A resistência é a pergunta. E o nosso I vale 1,2. Portanto, 1,2 está multiplicando, vem dividindo. 120 dividido por 1,2. E aí aqui, galera, vem uma sacadinha matemática que é importante que você tenha para você não errar conta. Olha, é muito ruim fazer divisão por número decimal, né? Então, como que você faria para andar com essa vírgula uma casa para frente? Multiplica aqui embaixo por 10. Só que isso é uma fração, tudo que você faz embaixo, você deve fazer em cima, multiplica em cima por 10 também. Como que fica essa fração? Ó, 120 vezes 10, 1.200. 1,2 vezes 10 dá 12. Vamos fazer essa continha agora? Olha só, 12 por 12, 1. Quantos zeros tem? 2, né? Então essa resistência dá 100 ohms. 100 ohms de resistência. Tudo bem, galera? Então veja, essas questões que foram trabalhadas agora são questões mais simples, né? Mas são questões importantíssimas para que você tenha essa base do estudo de circuitos elétricos. Lá para frente a gente vai estudar como que esses resistores se arranjam em circuitos tipo série ou paralelo. E aí a análise vai ficar um pouquinho mais complexa, mas se você entender muito bem isso aqui, já é meio caminho andado. Tudo bem?